Graça e paz, meus irmãos. Vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Nós estamos estudando 2 de Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos ler o 9 a 11. 2 de Pedro 1, de 9 a 11. Mas deixa aberto aí que logo depois de começar a mensagem, a gente vai ler o contexto geral. 2 de Pedro 1, de 9 a 11. Diz assim: Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos. Então, esse é o modo como Pedro está concluindo e aplicando o assunto que ele começou na carta. E é assunto que nós temos estudado com calma, detidamente, nós temos olhado. O que está marcando o relógio agora, Moisés? 45, tá bom. Então, ele falou, ele argumentou, ele explicou, disse, por quê? Por que o assunto que a gente estudou do 3 ao 9, não, do 3 ao 8, né? Do 3 ao 8. Por que isso? Esses assuntos estudados nas últimas, desde que a gente começou a estudar aqui na quarta-feira. Ele explicou. Porque aquele, eu estou lendo o 9 agora, porque aquele a quem estas coisas não estão presentes, vamos pensar nessa frase aqui. O pois eu falei isso, para quê? Por quê? Pois tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, então primeiro vamos pensar que coisas. Que coisas são essas? São a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, que estão descritas ali do verso 5 em diante. Vamos ler o verso 5, a partir do verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. É estas coisas que nós estudamos cada uma delas no tempo que foi necessário para que a gente tivesse uma compreensão ampla e a utilidade destas coisas para nós. Nós já fizemos isso. Agora ele está dizendo que estas coisas precisam estar presentes. Aí, mas e se essas coisas não estiverem presentes? Na vida de um crente? Ele vai explicar. Porque aquele a quem estas coisas não estão presentes, isso aqui foi só para ver a lista das coisas, seguindo o verso 9, é cego, vendo só o que está perto. Ele está dizendo que tem uma coisa para a gente perceber aqui. Pedro admite que existe crente que não cresce. Pedro está admitindo que tem crente de segunda categoria. Pedro está admitindo que tem crente inútil. Ele não questiona, quer dizer, indiretamente, ele também está questionando a salvação dessa pessoa. Agora, eu posso dizer aqui que o crente inútil não é salvo? Eu acho pesado demais e não vou até esse ponto. Mas até o final dessa explicação aqui, a gente pode imaginar que Pedro está dizendo, olha, tome cuidado. Talvez, quem sabe, porque a linha de argumentação dele é essa. Então eu vou ficar aqui, porque Paulo também admite que existe crente de segunda categoria.
Quer dizer, o crente tem que ser espiritual, o homem interior do coração é um homem, a parte espiritual do crente, ela é de natureza espiritual, ela é próxima de Deus, ela é semelhante a Deus, então ele é espiritual. Mas tem uma certa altura lá na carta dos Coríntios, que ele vai falar, mas sois carnais. Ele fala de crentes carnais, crentes que não cresceram, são bebês, crianças espirituais, e são carnais, eles são apegados à carne, só aquilo que os olhos veem e o que o corpo sente, somente a isso que eles reagem, as habilidades deles, as capacidades deles, são só essas. Então, e eles não têm, não parece aquele ser crente, aquele humano elevado, capaz, habilitado, não é. Então, nessa passagem, e na carta dos Coríntios, Pedro e Paulo admitem uma coisa, tem crente de segunda categoria. Bom, mas toda a pregação, o tempo todo, no Novo Testamento, é exatamente para que o crente não fique nessa segunda categoria. E segunda categoria aqui não é não salvo, é crente salvo, mas é de segunda categoria, é inútil. Então, ele diz aqui, quando ele fala é cego, vendo só o que está perto, cego quer dizer, é espiritualmente deficiente, débil, debilitado. E cego aqui significa o quê? Qual é a debilidade? Não é que usa óculos, não, né? Eu sem óculos sou deficiente, sou debilitado, né? Debilitado para ler, para muitas coisas, mas não é físico. Ele está dizendo assim, tem dificuldade de perceber verdades espirituais. A cegueira é espiritual, o sentido aqui é espiritual. E na verdade não é cego, a tradução ficou cego. Mas a palavra lá significa visão deficiente. Não é não tem visão, não é cego, escuro, inabilitado para ver, não. Vê. Talvez a expressão miopia estivesse mais adequado. Por quê? Ela fala assim, cego quer dizer, visão debilitada. E só vê o que está perto. O míope enxerga bem o que está perto, ele não consegue enxergar muito o que está longe, né? Um míope, se ele botar o que ele vai ler aqui, ele fica bem, né? É míope? É assim mesmo, Nath? E ele diz, é cego, só vendo o que está perto. É debilitado, só vê o que está perto. Então é míope. Mas no sentido espiritual, ele só quer dizer que essa pessoa é meio debilitada, ela é incapaz de perceber a completa verdade, é incapaz de perceber tudo, só vendo o que está perto, e perto aqui quer dizer só percebe o que está ao alcance de sua mão, não na distância literal, mas só percebe aquilo que a sua visão carnal alcança, só consegue perceber aquilo que sua mente carnal compreende. Incapaz para compreender as coisas espirituais, incapaz para se desenvolver e ter estas coisas, a lista destas coisas que ele falou, que eu já citei aqui agora para os irmãos. A questão dele é essa. Por que então essa debilidade? Não é cegueira, é incapacidade para perceber tudo. Então, talvez falte luz. O que ele quer dizer é que não se percebe bem, não se vê adequadamente, porque não há luz adequada. Mas como não há luz adequada? Porque a pessoa provavelmente se afastou da luz, só vendo o que está perto. Então, quer dizer, ela se afastou da luz. Talvez seja uma cegueira intencional. Por quê? Você pode ter uma visão perfeita até sem óculos, mas se não houver luz que permita a percepção, os olhos reagem à luz. Sem luz você não vê. Sem luz você não percebe o que está acontecendo. Então, a pessoa poderá ter se afastado do ambiente espiritual adequado e, por isso, não vê. Então, ele está dizendo, cuidem das questões espirituais. O ver aqui é ver espiritual. Não conseguem compreender as verdades espirituais. E aí ele dá um diagnóstico. Essas pessoas, seguindo o verso 9, estão
esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Agora ficou claro, é uma questão espiritual. A pessoa conheceu o Evangelho, e o Evangelho vem dizer o quê? Você é pecador. Bom, eu sei, eu já não presto muito. Muito bem, mas o Evangelho diz, tem jeito, tem perdão para você. Há purificação, existe purificação através de Cristo Jesus. E que purificação é essa? É você confessar os seus pecados, arrepender, purificar de tudo, não deixar nada de errado na sua vida e nunca mais voltar a fazer as coisas erradas e manter-se santo e puro. É isso? É isso. Mas ele está dizendo que isto é o começo, esse é o começo de todo crente. Mas esses aqui poderão não ter, na sua conversão, se purificado totalmente de todos os pecados, deixaram lá os pecados de estimação. Uma conversão feita pelas metades. Os irmãos vão ouvir, eu tenho essa expressão comigo, inventei essa expressão, uma conversão feita pela metade. Aceito Jesus, aceito, a salvação eu quero, mas precisa arrepender dos pecados. Ele não conta para ninguém, não, mas esses pecadinhos aqui eu gosto, essas coisas aqui não dá para deixar. Então, na conversão está incluído limpeza total. E essa pessoa, ele está dizendo que esqueceu da purificação. Na verdade, quer dizer, não é esquecer, saiu. Sabe aquele dia que ele se purificou, a sensação de estar limpo de tudo? Ele se afastou, a pessoa se afastou dessa sensação, se afastou dessa realidade, se afastou dessa verdade e deixou que pecados voltassem, que a coisa deteriorasse, que aquilo que era puro já não é mais tão puro, aquilo que deveria ser santo já não é mais tão santo. Então, se afastou da purificação, então permitiu que houvesse sujeira espiritual de novo. Mas o problema é, você foi salvo por Cristo, se arrependeu, se converteu? Sim. Então, está tudo limpo, você está garantido com a salvação e você está tudo limpo. Mas eu esqueceu, não é perda de memória, é se afastar daquele ambiente. Então, esqueceu e se afastou também da pessoa de Cristo, porque quem provê a purificação é Cristo. A pureza no sangue de Jesus, né? É o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado. Mas então, esse afastamento foi em relação à pessoa de Jesus. Foi um afastamento, se afastou da obra de Cristo, se afastou do sacrifício de Cristo e se afastou do amor que ele tem pelas pessoas, que ele ama. Ele se entregou por aqueles a quem ele ama. Então, a pessoa que se afasta dessa purificação que Pedro está falando aqui, se afastou disso também, da pessoa, de Jesus, da obra, se afastou de tudo. O negócio ficou complicado. Pode ter começado bem, mas não desenvolveu. No desenvolvimento foi mal. Voltou às coisas erradas. Agora, essa ideia, ela não é de todo assim esquisita. É absurdo. É absurdo, né? Para quem entende a palavra, é absurdo. Mas se a gente olhar no capítulo 6, 1 e 2, Romanos 6, 1 e 2, existia uma ideia semelhante a essa, que é até engraçada. Romanos 6, 1 e 2. No capítulo 5, Paulo falou: o sacrifício de Jesus é completo, é cabal. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí os romanos entenderam esse negócio mal entendido, porque mal entendimento de doutrina existe desde sempre. Existe mal entendimento de doutrina no Velho Testamento, e você vê Deus questionando o povo, que palavra é essa que andam dizendo? É doutrina mal entendida. Os profetas, então, registram esses mal entendidos. Aqui houve um mal entendido semelhante ao que eu estou explicando aqui do Pedro. Aí, Paulo corrige e diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele está questionando. A resposta é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Qual que é a ideia? O pecado é um tanto. O Paulo falou: não, mas a graça é outro tanto. A graça é mais. Aí o crente da igreja de Roma, lá nesses tempos, falou assim: então quanto mais eu peco, mais graça eu tenho? Então vou continuar pecando. Entendeu o raciocínio? Literalmente foi isso que os romanos entenderam.
os crentes que moravam na cidade de Roma quando foi fundada a igreja cristã lá. Paulo falou, para, não é assim não. Não é assim não. E aí ele corrige. Vocês estão pensando então que é bom permanecer no pecado porque vai ter mais graça? A gente achou que era. Não. Foi perdoado? Foi. Resolveu? Acabou. Está feito. Não volta mais. Talvez Pedro esteja percebendo isso acontecendo na igreja. Não pela mesma razão. Não que aqueles a quem Pedro está dizendo tivessem o mesmo entendimento dos romanos. Não pela mesma razão. Os romanos fizeram por mal entendimento da doutrina, por mal entendimento do evangelho. E Paulo corrigiu. Os de Pedro era por relaxo mesmo. Então Pedro disse, gente, vamos parar com esse relaxo, porque vocês estão esquecidos da purificação de seus pecados, que aconteceu quando vocês se converteram. Eles então precisam parar com isso. Não pode acontecer isso. Quando eles esqueceram do pecado, da purificação, foi Jesus que fez essa purificação, foi Jesus que deu, eles esqueceram de Jesus. Então, eles perderam de vista, eles pararam de perceber, de ver. E por que pararam de perceber Jesus? Porque pararam de olhar para Ele. Mas tem que olhar para Ele, aonde, como? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, diz que nós precisamos manter um certo foco sobre a pessoa de Jesus. E esses aqui que se perderam, para quem Pedro está escrevendo, deixaram de fazer isso aqui. Hebreus capítulo 12, 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, o assunto aqui vamos aplicar de acordo com o que Pedro disse. Estão esquecidos de Jesus, esquecidos da purificação, quer dizer, voltaram ao pecado e estão cegos, míopes. O Hebreus diz, desembaraça, joga fora o peso e o pecado, que te atrapalha na carreira cristã, mesmo que não seja pecado, peso, tira. Pecado, tira. Aí o 2, olhando firmemente, olhando com foco, olhando sem tirar a vista, vendo com clareza, diferente da miopia que Pedro falou, isso aqui corrige o que Pedro falou no verso 9, é cego, então corrige para que possa olhar firmemente, sem piscar, regala o olho, tenha certeza que está enxergando bem, olhando firmemente para Jesus. Claro, não é fisicamente, não é com estes olhos, é não perder a concentração e a proximidade e a comunhão com a pessoa de Jesus, que estes a quem Pedro escreveu perderam e esqueceram dessa passagem dos Hebreus. Vamos para o verso 10. O verso 9 começa com o pois. Ele está dizendo, pois, o que vem depois desse pois é explicação, é fundamentação, é razão por que ele falou o que acabou de falar até o verso 8. Bom, e o 10? O 10 tem uma palavra semelhante. Por isso, e esse por isso tem a ver com o que ele falou do verso mais ou menos 3 ao 8, e mais o 9. Então ele falou, tudo que eu falei, o pois, e o verso 9. Por isso, ele está colocando argumento em cima de argumento. Então o 10 começa com por isso. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
O que é que nós estamos falando aqui? Primeiro vamos definir vocação e eleição. É para irmãos crentes, vocês, para quem Pedro está falando, cuidem e confirmem a vossa vocação e eleição. O que é vocação e eleição aqui? Eleição, na explicação do apóstolo Paulo e na explicação de Jesus, especialmente capítulo 6 de João, Jesus também falou alguma coisa semelhante a isso. A ideia é a seguinte: lá no céu, quando Deus estava decidindo a questão da salvação, nós não estávamos lá, o mundo nem existia ainda. Antes de criar o mundo, Deus falou: olha, eu quero umas pessoas para mim, para morar aqui no céu. Eu vou criá-los e tal. E Deus fez a lista de quem vai morar no céu. Eleição. Escolha. Mas como é que eu vou entender isso? Não vai. Sabe a explicação da palavra mistério? Mistério é assim. Não se conhecia essa verdade da eleição, não se entendia muito bem essa verdade da eleição, ela era um mistério. Aí vem Paulo, vem Jesus, tal, mostrou, olha o mistério da salvação, olha o mistério de Jesus, olha o mistério da eleição. O que é isso? Deus escolheu, fez uma lista das pessoas que vão morar no céu eternamente, depois que terminar tudo, haver o julgamento, depois que terminar a história da terra, milênios, tal, vai ter essas pessoas, elas vão para o céu, elas vão ser salvas. Bom, era um mistério desconhecido, agora é um mistério conhecido, mas ainda é meio misterioso. Não é nossa competência decidir decifrar e falar: entendi a charada de Deus, minha cabeça é mais esperta do que a de Deus. Não é essa a ideia. A ideia é, Deus escolheu, mas como? Só, Ele escolheu. Eleição. Ele escolheu e fez a lista. Nós sabemos essa lista. Nós conhecemos essa lista como um negócio chamado livro. Qual livro? Livro da vida. Está lá. Sabemos da existência desse fato. Então Pedro está dizendo: meus irmãos, existe a eleição. Os crentes, tá bom. Mas existe uma outra coisa chamada vocação. O que é vocação? Eleição lá é Deus, a lista de Deus, e essa lista, ela existe, ela está lá, na presença de Deus, chama-se Livro da Vida. Quem não for achado inscrito no Livro da Vida, foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Descrição do Apocalipse. Bom, agora vamos para a terra. Voltamos aqui para o nosso ambiente. O que é vocação? A palavra vocação significa chamado. Chamar. Por isso, invocar é chamar, evocar é um tipo especial de chamar. Então, vocação, em latim é chamar. Voz que chama. Tá? Vocação, chamado. Olha, o que tem a ver chamado? O Evangelho não chama os perdidos que estão caminhando para o inferno para ver se eles querem a salvação? Jesus nos chama. Pregar o Evangelho é chamar as pessoas para ver se elas querem a salvação. Se elas forem eleitas, uma hora elas vão ouvir direitinho, aceitar, virar crente, andar como quem vai para o céu. Entendeu? Vocação, então, é a pregação do Evangelho, desperta. À medida que a pregação chega aos ouvidos, o Espírito Santo toca lá, bota uma semente de fé no coração, ajeita a mente, a vontade, e fala: isso é verdade. Aí o cabra olha para tudo isso e fala: eu me converti. Mas foi tudo Deus que fez essa parte. Só que ele teve que demonstrar a resposta. O problema é que Deus faz tudo meio em secreto. Acontece muita coisa em secreto, não aos nossos olhos, mas a pessoa, então, ela tem que dizer. Quem é evangelista tem que perguntar: você crê? Creio. Você aceita? Aceito. Você se arrepende? Me arrependo. Vai andar santamente? Vou. A pessoa tem que responder, né? E parece de fato que ela se arrependeu, e parece de fato que ela se converteu. Então, ele disse: a eleição Deus elegeu, já fez, está pronto. O livro de vida, da vida está lá. Mas no decorrer do tempo vai acontecer a vocação. O que é a vocação? Chamado para a salvação.
Cada vez que a palavra de Deus é lida e proclamada, é Deus falando. Por isso eu digo para vocês, é como se isso aqui fosse um gravador com a voz do que Deus falou. Só que você não escuta com os ouvidos, é com os olhos. Mas é a voz dele. E todas as vezes que o evangelho foi pregado, Jesus vai dizer: eu falei, eu chamei. É ele que chama a vocação. Então, entendido o que é eleição, entendido que a vocação é quando a palavra de Deus é dita, quando o evangelho é dito, a pessoa é chamada para a conversão. E ela vem, se converte, então tudo bem. Ela concretizou, ela mostrou que o nome dela está lá no livro da vida. Aos nossos olhos, supostamente é isso, e deve ser. E todos aqueles que têm o nome lá no livro da vida, vai responder sim a chamada, a vocação. Muito bem. Explicado isso, vamos ler a parte que eu quero explicar de novo. Começando do começo do verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com zelo, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Tá certo? Ele está dizendo assim: você não pode achar que é salvo. Ah, mas eu sou salvo. O pastor que me evangelizou, a igreja que pregou para mim, a pessoa que pregou para mim, me falou com certeza que eu sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. É uma frase que é muito dita pelos presbiterianos e ela não é mentira, não. A questão está na atitude. Você não pode, então, olhar e se convencer de que, estou salvo, estou, e daí? Pronto. E agora vou sentar e curtir a minha vida, não precisa nem ser uma vida de muito pecado, mas vou curtir a vida aqui, porque estou salvo, acabou, resolveu. E agora? É Jesus que faz tudo. Tem também o Espírito Santo. Não, é Deus que faz tudo. É Deus, não sou eu não. Quem sou eu para fazer alguma coisa pela minha salvação? Não é ninguém mesmo. Mas Pedro está falando assim, você precisa cuidar. Se você, a história é assim, se você foi salvo, mas como? Se você foi salvo, se você é salvo, se você respondeu a chamada do evangelho, a vocação, e respondeu sim, então o indício é de que você é salvo. Só que aí ele fala, zelo, meu irmão, capricha agora, diligência. Quanto de diligência, quanto de zelo, quanto de capricho eu tenho que cuidar da minha salvação? Muita diligência, cada vez maior. E fazer o quê? Confirmar. Não é sentar e falar, estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, acabou, sossega e pronto, não tem que fazer mais nada, porque Deus fez tudo, é Jesus, é Ele que elege. Não. Ele está falando, você tem responsabilidade do que acontece com a tua salvação. Nós somos salvos, sim, a vocação é produzida por um pregador com a Bíblia na mão e o Espírito Santo atuando. Mas e daí depois, uma vez que eu fui salvo? Você não é robô. E você e eu não somos bonequinho. O títere, como é que é o bonequinho que a gente, como é o nome mais comum do bonequinho que a gente controla com a mão? Tem cordões na nossa mão ligados às partes do corpo do bonequinho. Fantoche. O nome chique é títere. Acho que até em espanhol, não sei. Mas eu lembro do nome títere. O outro nome é fantoche. Você sabe o que é fantoche, né? Um bonequinho todo desconjuntado assim. Você põe cordãozinho na mão, nos pés, na cabeça, no tronco, nas pernas. E amarra esses cordões nos dedos da mão. E conforme você mexe, o boneco mexe. Ele anda, ele deita, ele faz qualquer coisa. Quem faz o movimento? A mão que está segurando o cordão. Não é o boneco. Então esse fenômeno não acontece conosco. Nós somos dinâmicos, nós decidimos nossa santificação. Nós decidimos o que fazer com a nossa vida, com a nossa santificação, purificação, com aquilo que nós seremos. Somos nós que decidimos. E esse é o assunto. Então Pedro diz, tratem de confirmar esta condição de salvo.
Nós somos responsáveis pelo que fazemos de nossa vida espiritual e nós somos responsáveis para estar crescendo espiritualmente ou não. É o que a Bíblia passa o tempo fazendo, falando, explicando. A maior parte do tempo da Bíblia ela está falando sobre isso. Bom, vamos fundamentar um pouco mais, vamos colocar mais peso no nosso ombro aqui e mostrar que o Novo Testamento passa muito tempo falando isso, e tacando peso em nós e falando, faça, cuide, é você. Oh, mas é você. É você e Deus, né? Você com Deus. Sem Deus não vai acontecer nada. Sem o Espírito Santo também não vai acontecer nada. Sem fé também a coisa vai desandar. Mas e com fé, com o Espírito Santo, com Deus, com temor, com Bíblia, com oração, com vida devocional, tem crescimento espiritual. Então o questionamento dele é esse. Vamos pegar umas ideias de Paulo agora, para confirmar o princípio que eu estou mostrando para os irmãos. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, verso 12. Um verso muito conhecido, né? A respeito do crescimento espiritual. Paulo está lá conversando, falou um monte de coisa e depois já diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Entendeu? No contexto que nós estamos falando fica muito claro, né? Vamos repassar o verso aí no 12. Agora, pois, amados, já expliquei, já falei, como sempre obedecestes, obedecer, atitude, tomar decisão e agir, obedecer, purificar, manter a doutrina, manter a vida espiritual, fazer tudo, obedecer às orientações espirituais. Então é ação, é compromisso. Não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, que foi Paulo que evangelizou esse povo. Em Filipos, foi Paulo que evangelizou, foi ele que discipulou, foi ele que deu a formação doutrinária. Ele disse, já que vocês me obedeceram quando eu estava aí, agora não estou mais, eu estou ausente. Então, agora muito mais. Então, desenvolvei a vossa salvação. Então, a salvação é uma condição dada, graciosa, você não paga. É graça, né? Por isso se chama graça. O chamado para entrar nesta condição é gratuito, é Deus que faz. Dar esta condição a você é Deus que realiza. Mas a partir daquele momento, Deus fala, agora é nós dois. Eu só faço aquilo que você fizer. Nós só vamos mandar para frente, eu, Deus, e você, meu servo, se você fizer. Você dá um passo, eu dou dois com você. Você faz um movimento, eu faço dois com você. Mas se você recuar, ou se você recuar um, eu recuo dois também, Deus diz. É invenção minha, isso não está no Evangelho, isso não. Está aqui. Se aproxime de mim, que eu aproximo de vocês, Deus fala. Se afastem de mim, que eu me afasto de vocês. Isso está no Evangelho. Mas para dar um pouco de intensidade, eu digo, você dá um passo para Deus, Ele dá dois com você. Você põe uma mão numa coisa certa, santa para santificar, Ele põe a dele junto, vai acontecer. Você não põe, Ele também não põe. Você tira, Ele se afasta. Uma vez que você foi colocado na condição de salvação, Ele fala, agora, mostra para mim que você sabe onde você está. A Bíblia é como se descrevesse Deus assim. Tudo que ela fala para a gente é como se Deus dissesse isso para nós. Agora mostra para mim. Faz. Obedece. Eu mando, você obedece. A regra é essa. Então é desse jeito. Aí Paulo está mostrando para a gente que uma vez que nós recebemos a salvação, uma vez que nós entramos nessa condição, é nossa responsabilidade desenvolver a nossa salvação. Mas como é que eu faço isso? Praticando tudo que você sabe da Escritura, se tornando a pessoa que você deveria ser, dentro daquilo que a palavra de Deus propõe para você como crente, aquilo que Deus propõe para mim como crente, é eu me tornar isso. E como é que eu faço? Começa agindo,
praticando, se tornando e cumprindo e obedecendo, inclusive trabalhando. É assim que se desenvolve. Como é que estamos de hora, Nath? É assim que nós vivemos. Desenvolver, Paulo diz, está nas tuas mãos. Pedro também vai nessa linha. Consolide, né? É para consolidar. Qual que é a ideia? É viver como crente, é viver em compromisso com a condição de salvo. Quando Paulo fala assim, andai de modo digno da vocação a que foste chamados. O assunto é o mesmo, andai de modo digno. Ele não fala assim, Deus vai fazer você andar de modo digno, Deus vai fazer um negócio lá, vai estalar o dedo, vai descer um poder, um negócio, ele vai fazer. Ele vai catar a mãozinha dele, amarrar os cordãozinhos do fantoche, você vai... Não. É inteligente. Deus olha para a minha cara e fala assim, você não é um Einstein na vida? Porque eu não te criei para ser um Einstein na vida, uns QI de uns 150, 180, sei lá quanto que era o QI do Einstein, uns 200, eu não sei. Mas você tem inteligência suficiente para ler em português e entender as ideias? Deus responde, tem, mas basta. É suficiente. Então, o que você entendeu, faça. O que você compreendeu do ensino, creia. E demonstre isso. Oh, Deus, como é que é o Donizete vai demonstrar isso? Com fé. Oh, mas eu dei. Oh, mas já está aí. É teu. Somente faça. Desenvolva. Vamos ver onde isso vai chegar? Deus cata os salvos dele, né? Chama lá, vem para a salvação, vem para Jesus, né? Algum doido vai lá e prega e tal. Aí Deus está olhando para a tua cara, aí você se converte e vai para Ele, né? E normalmente acontece uma coisa que a pessoa percebe, né? Diferente e tal. Aí Deus olha para a tua cara, te salvo. Você fala, agora você está salvo, tá? Deus olha para a tua cara, agora você está salvo, tá bom? Imagine que você perceba isso em Deus e fala, legal, estou salvo, ótimo. Aí tudo que você lê na Bíblia é Deus falando para você, e agora? O que vai ser? Onde você vai chegar? O que você vai virar para mim no meu reino? Desde o dia que você foi salvo, desde o dia que eu fui salvo, Deus está olhando para a minha cara, para a tua cara e perguntando, o que é que você vai virar para mim no meu reino? O que você vai virar como filho meu? Quanto orgulho você vai me dar como filho, desenvolvendo a salvação que eu te dei, a condição que eu te dei. Ela é dinâmica. Todos os desafios que especialmente os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, tudo que eles falam, todos os desafios deles, é Deus falando, o quanto você vai se desenvolver como salvo, que utilidade você vai ter para mim no meu reino? Você vai cuidar dos dons que eu te dei? Eu te dei, quando você se converteu, você ganhou uns dons. Você pelo menos descobriu os dons que eu te dei? Aí Deus olha para minha cara, já há 10 anos de crente, eu falei, você nem descobriu qual é o dom que eu te dei quando você se converteu. Qual é a utilidade que você vai ter para mim no meu reino? Como é que é isso? Você entendeu que você é salvo? Você entendeu que tem um poder eterno, grandioso, tremendo dentro de você? Que eu, Deus, coloquei? Que eu, Jesus, coloquei? Que é o Espírito Santo, que é uma parte, que é a terceira pessoa da Trindade, mora no você. Você entendeu isso? É mais ou menos isso, meus irmãos. Todo esse ensino de Paulo é para mostrar que Deus está olhando para a nossa cara e falando, o que você vai virar?
Mas essa pergunta é na salvação, é na conversão. Depois disso, Deus já está com aquela cara de pai impaciente, mas não descobriu os dons que eu dei, não cresceu quanto deveria, e agora? Lá vem Deus, fala de novo, lá vem Deus, reclama de novo, lá vem o Espírito Santo e fala, vamos andar agora? Aí você está distraído com outras coisas, nem escutou. Desenvolver a vossa salvação é problema teu, não é de Deus. Deus só manda. A parte dele ele fez, a parte de Jesus ele fez. E uma vez que ele te colocou lá dentro, tem festa no céu, quando alguém se converte, há festa no céu, júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, e Deus fica muito contente e vê, você está salvo, tá? Acabou de converter, o que você vai virar? Quanto que você vai desenvolver? Como é que vai ser isso? Eu dou, o poder está aí, o dom está aí, o Espírito Santo, a Bíblia está na tua língua para você ler. Tem uns pastores lá complicados, esquisitos, mas eles pregam, eles vão falar o evangelho para você o suficiente, na limitação e na fraqueza deles, mas vai falar, aproveita, desenvolve, cresce. Eu preciso de gente boa, assim, desenvolvida, espiritualmente. Desenvolvida o que, Jesus? A salvação. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, no linguajar dele, está falando, procure com diligência, com zelo, cada vez maior, tem que crescer mais, confirmar a vocação, você foi chamado, a eleição, o teu nome está lá na lista do livro da vida. Acredita nisso, age como quem acredita, faz como quem acredita, cresce como quem acredita nisso, consolida, torna firme esta salvação, torne sólida, torne forte esta salvação, esta condição sua. Tudo isso, a respeito da minha salvação, é problema meu. Não no sentido, não se meta porque é problema meu. Não nesse sentido. Entre eu e Deus é problema meu. Tua salvação, o desenvolvimento da salvação é problema seu. Deus está lá só triste com o que não cresceu ainda. Né? No começo, converteu. E agora? Ele pergunta, o que vai virar? Quanto? Passa ano, passa década, e aí Deus já começa a ficar. Né? E aí? Não foi? Pedro e João disse, tem salvo de segunda categoria. Mas o Novo Testamento inteiro é para reclamar e falar, não pode, não fique crente carnal, não fique crente de segunda categoria. Sequência do verso 10, né? Verso 10. Na segunda parte, porquanto, procedendo assim, tudo que eu acabei de falar, não tropeçareis em tempo algum. Segurança. Eu quero andar com segurança na fé, na salvação, na condição de crente. Então faz assim. Faz assim que vocês não vão cair. Não vão cair nas doutrinas erradas que tem por aí, não vão cair no pecado, na falha ética, no mau comportamento, não vão ser crente relaxado, não vão ser crente segunda categoria. Ora, Nath. Tá. Essas são as reclamações. Então, quem consolida, quem confirma, né? A primeira parte do verso 10. Por isso, irmãos, procurar com diligência cada vez maior, confirmar. Quem confirma a vocação e a eleição, desenvolve sua fé. Né? Anda direito. Vai ter as coisas que Pedro falou que precisa ter. Fé, domínio próprio, fraternidade, amor, tudo aquilo lá. Aquela lista lá. A lista de Pedro. Vai ter. E quem faz isso, quem confirma e desenvolve a salvação,
Não vai cair quando a doutrina errada bater, quando o convite, a tentação vier, quando a carne reclamar. Não vai cair. Não cai. Não tropeça. Tá? Não vai ter nada de tropeço. Por quê, meus irmãos? Vamos para o verso 9. Mais uma vez o pois. Pois desta maneira. O que Pedro quer dizer desta maneira? Tudo isso que eu acabei de falar agora, Pedro está dizendo, tudo que eu acabei de falar agora, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aqui que fica assim, um questionamento indireto. Ele está falando assim, se essas coisas não estão na tua vida, então, não sei não, hein? Talvez a entrada no céu não vai acontecer na tua vida não, você não vai entrar não. Existe essa possibilidade desse questionamento? Existe. De modo geral, ele fala assim, entra no céu quem desenvolve a salvação. Entra no céu quem recebeu a salvação pela graça, mas desenvolve sua salvação, tem estas coisas na sua vida e confirma que é crente, vocacionado e eleito. É assim. Não de outro jeito. É assim, o verso 9 diz, é desta maneira, é assim que será amplamente suprida a entrada. É que de fato, com certeza você vai entrar onde? No reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu ainda vou entrar nesse reino? Bom, se no fim da tua vida você entrar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, significa que você já entrou nele no dia da tua conversão. O problema é, essa conversão é garantida? Da parte de Deus, sim. Da sua, é desenvolvida, ela mostra fruto, ela te torna uma pessoa útil ou inútil, frutuosa ou infrutífera? O questionamento de Pedro, não? Se tudo for sim, tudo direitinho, tudo positivo, então o dia que você aceitou a salvação, que você foi salvo, na verdade é a mesma coisa, né? Você entrou no reino de Deus aqui, você só caminhou na terra, desenvolveu, teve utilidade e acabou, está lá no céu. A entrada lá depende da entrada aqui. Entra no céu quem foi salvo de fato aqui. E aí é verdade que uma vez salvo, sempre salvo. Mas também não salvo, não vai. Mas o meu problema não é quem é salvo e quem não é. Meu problema aqui com vocês não é esse. Vamos desenvolver nossa salvação, meus irmãos. Porque quem desenvolve a salvação é quem de fato vai entrar no céu. E este é o questionamento do apóstolo Pedro. Que nós conferimos as ideias, inclusive com Paulo. Então, é assim que se faz. Por isso que eu disse, aqui está o segredo do cristianismo. Né? Se a gente entender isso e fizer tudo que é escrito aqui, do verso 1 ao 11, seremos os melhores cristãos da face da terra. Seremos os cristãos que Jesus precisa na terra. Então, cuidem. Então, é com você. A respeito da minha salvação, é comigo. Tudo que você precisa, você tem. E esse texto diz exatamente isso. Tudo o que você tem é suprido pelo Senhor. Tudo que você precisa, o poder, etc. O verso 3, 2 de Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Nós estudamos isso. Sei lá quantas vezes atrás. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, de graça, entregue, todas as coisas que conduzem à piedade, conhecimento de Jesus e tal. Aquele que nos chamou, vocação, chamar, o contexto é o mesmo. E aí o verso 4 de novo. Pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e ricas promessas, para que a gente seja co-participante da natureza divina, o poder de Deus está dentro de nós. E aí, se eu reler de novo, eu tenho mais um sermão e uns 40 minutos para falar para vocês. Mas vocês já escutaram eu expor isso aqui. A ideia está dentro de nós. Vamos fazer esse poder, essa graça, essa utilidade, essa salvação se desenvolver, desabrochar, começar a aparecer com um cristão, ser útil, não inútil, frutífero. Por quê? Porque é desta maneira que acontece com o salvo. Porque é desta maneira que o salvo entra no reino eterno
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu gostaria de dizer para os irmãos hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nós damos graças pelo bem, pela vida, pela misericórdia e pela tua insistência a nosso respeito, nos falando, nos chamando, insistindo conosco. Nós damos graças por isso e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e também não esquecer da tua verdade e dos teus chamados, da palavra verdadeira. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós aceitemos o desafio do Senhor através da tua palavra e nós possamos ser os crentes que o Senhor precisa ter na face da terra, para o bem da tua igreja, para o bem do teu reino, para a glória do teu nome. Nós damos graças, Senhor, pela vida do Luca, porque podemos ouvi-lo aqui de novo. É uma alegria muito grande. Nós damos graças porque sustentaste sua família, especialmente a Camila, para continuar cuidando dele lá no hospital. Nós damos graças pelo bem do Senhor sobre todos os teus servos, sobre todo o teu povo, sobre a misericórdia do Senhor. Nós pedimos que o Senhor console os enlutados, dá força, Senhor, aos físicos combalidos, dá graça, Senhor, e ânimo para os corações entristecidos. Dá boa luz, meu Senhor, aos pensamentos dos teus servos, do teu povo, para que nós possamos ser aquilo que nós precisamos e nós sejamos abençoados por ti. Abençoa, Senhor, todo o teu povo espalhado pela face da terra. Guarda, Senhor, a família da fé. Abençoa, Senhor, esta igreja, esta cidade, abençoa a nossa nação. Nós colocamos diante de ti e pedimos que o Senhor se apiede de nós e da nação brasileira. Nós entregamos a ti, Senhor, nossa vida, nós entregamos a ti esta oração neste momento, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, meus irmãos. Boa noite, bom resto de semana. Que Deus os abençoe.